Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumão da semana, o que rolou na semana passada no nosso curso Quero Passar no TEA. Começamos com a anatomia do sistema nervoso central, também falamos um pouquinho de fisiologia mais para frente, todos esses conceitos super importantes para a gente ir para neuroanestesia também. Algumas divisões aqui anatômicas funcionais, a figurinha que a gente viu durante a aula, a importância aí de algum conhecimento para a gente entender também tumores supratentoriais e infratentoriais e todo o seu manejo anestésico. Falamos dos nervos cranianos, também importante esse ponto na fisiologia, principalmente aí na função desses nervos. E fechamos a parte de anatomia e fisiologia relacionado com metabolismo cerebral, fluxo sanguíneo cerebral, o efeito dos anestésicos, aí lembrar da vasodilatação dos inalatórios que a gente sempre fala durante a aula. Prosseguimos indo para a fisiologia e monitorização cerebral, uma aula super importante também, porque esses conceitos iniciais a gente vai usar na monitorização, principalmente aí do BIS, dos monitores de consciência. Então a gente falou um pouquinho de sono, de consciência e memória, algumas diferenças entre esses estados, os tipos de sono, e a gente falou das ondas cerebrais para a gente entender aí principalmente o BIS e a entropia, que são dois monitores que vão nos levar aí ao nível de consciência desse paciente durante a cirurgia. Então a gente falou do BIS, falamos do eletroencefalograma, e falamos também aí de alguns detalhes importantes dessa monitorização, o que aumenta, o que pode te enganar aumentando o número do BIS ou não. Tá bom? Falamos também de potenciais evocados, né? Para a gente ver se existe alguma lesão, alguma manipulação que está sendo deletéria para esse nervo, os potenciais evocados aí, somatosensitivos e também motores muito utilizados nas cirurgias extensas de coluna. E aqui uma parte importantíssima, pressão intracraniana, a fisiologia da pressão intracraniana é super importante para eu saber manipular tanto o meu paciente que vai mexer, que está com um tumor, paciente que teve um sangramento e vai ser operado, paciente que vai operar para um aneurisma, paciente que teve um TCE. Então, esses componentes da pressão intracraniana e, principalmente, a interação medicamentosa, né, entre os anestésicos e a pressão intracraniana, o posicionamento, foram abordados aí nesse ponto. Tudo isso nos leva para a neuroanestesia. Neuroanestesia vai utilizar todos esses conceitos que a gente viu nessa aula para a gente aplicar com tranquilidade. Falamos de proteção cerebral, o que protege ou não. A dica é bem oxigenado, um cérebro com uma boa PaCO2 sem hiper ou hipoventilar, glicemia próxima da normal, boa oxigenação, boa saturação, paciente com o cérebro bem atendido do ponto de vista da homeostase, ele vai com certeza estar mais bem protegido, tá? Essa é a mensagem principal da proteção cerebral. E a gente fala das ressecções tumorais, fala das cirurgias supratentoriais de fossa posterior aqui, frequente, né, que cai em prova, o paciente sentado com a chance de fazer embolia aérea, os tumores de hipófise também. Falamos dos aneurismas e das malformações, também grandes cirurgias, grandes anestesias para neurocirurgia, a cirurgia estereotáxica que vem sendo feita aí com o paciente acordado, aí com o uso dos alfa-2 agonistas, né, mantendo esse paciente sem depressão respiratória, permitindo que o neurocirurgião opere com tranquilidade. As cirurgias de coluna que a gente falou lá atrás, no potencial evocado, que a gente usa frequentemente nesse paciente, não utiliza bloqueador neuromuscular, não utiliza benzodiazepínico, que podem interferir nessa cirurgia, assim como os anestésicos inalatórios, né? Então, cirurgias de coluna a gente utiliza essa anestesia venosa total aí para evitar essa alteração de potenciais evocados. Falamos também de TCE, manejo do TCE, lembrar que hiperventilação em TCE é uma situação de exceção. Muita gente fala, não, vai hiperventilando, mas faz mal para esse cérebro, ele acaba tendo mais vasoconstrição e hipoperfusão, isso piora o prognóstico desse paciente. E os cuidados no nosso trauma raquimedular, o objetivo aqui sempre reduzir as sequelas e lembrar que sistema nervoso central é importantíssimo a gente sempre ter um paciente bem ventilado, bem oxigenado, com uma ETCO2 boa, uma glicemia boa. Isso vai garantir aí um melhor desfecho do ponto de vista neurológico.
E para fechar a semana também tivemos a aula de Anatomia e Fisiologia Cardiovascular, uma aula basicona, muito interessante, porque muito da monitorização hemodinâmica, da cirurgia cardíaca, a gente vai ter nessa aula. Muito dessas bases para entender disritmias a gente vai ter durante essa aula, entendendo aí todos esses pontos relacionados à fisiologia. A gente fala um pouquinho de anatomia, obviamente, para dar um suporte para essa aula de fisiologia, e a gente fala de todos os pontos da fisiologia cardiovascular. Então, o batimento ventricular, as curvas de pressão-volume do ventrículo esquerdo, que são super importantes, sempre caem na prova. As ondas venosas também sempre caem os traçados na prova. A gente vai ver mais isso lá para frente na monitorização hemodinâmica, mas é importante a gente já ter os conceitos. Também falamos aqui dos mecanismos elétricos, né? A base das disritmias a gente vai entender aqui, né? E a base das drogas antidisrítmicas também a gente entende sabendo essa fisiologia. E controle da pressão arterial associado aí aos reflexos cardíacos. Sempre cai uma questãozinha relacionada aí a controle autonômico da pressão e também reflexos cardíacos. Fiquem de olho que esses pontos que a gente aborda são muito importantes para a sua prova do TEA. E a gente fecha com um ponto também essencial que você deve saber, deve estudar bastante, que é a parte de fisiologia coronariana, de metabolismo do miocárdio. Vai ser fundamental para a nossa aula lá na frente, quando a gente for falar de revasque do miocárdio, como que eu faço uma anestesia para um coronariopata ou para uma anestesia para uma revasque do miocárdio. A gente vai colocar todos esses fundamentos fisiológicos lá para frente. Talvez não caia numa pergunta da prova, mas te ajude lá na frente a responder uma questão de cardíaco mesmo no seu dia a dia, ajude você a preservar melhor esse miocárdio. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí nosso resumão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, entre em contato com pedagógico@portalanestesia.com.br. Até semana que vem.